Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22. Uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Rapaz, que hoje é um dia mais do que muito especial. É o Dia Internacional da Mulher. É o finalzinho do Dia Internacional da Mulher, embora eu pense que todo dia, não é? Afinal de contas, é o dia delas, né? Eu costumo chamar que é o portal da vida, né? Por ali se entra a vida e a gente é o que é hoje em função delas. Por isso que a gente tem que valorizar, independente de cargo, cor, credo, religião, enfim, espectro político, mulher, na sua essência. A você, mulher, parabéns, viu? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, que é a mulher, não é? Se eu pudesse fazer uma analogia aqui, poderia dizer, ela é o cara, né? Ela é a mulher, Dona Nazira, que está acompanhando lá em casa, que é a grande mulher da minha vida. A outra é minha filha, a outra é minha irmã, minha filha Beatriz também, que está em casa assistindo, minha irmã também, a Adriana. Enfim, a todas as mulheres, em nome dessas, que eu citei aí, de Cuiabá e de todo mundo, você que está assistindo também a Opinião já nesse início pela internet, parabéns pelo seu dia, de verdade. Sinta-se cumprimentada e abraçada por mim e por Lorenberg Alves, meu parceiro de bancada que está aqui, suponho que também esteja nessa mesma seara, né, professor? Boa noite. Boa noite, Paulo, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Eu assino embaixo e concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo. Verdade. E por falar em grande mulher, aqui ao meu lado esquerdo, ao seu lado direito aí, no seu televisor, está ela, uma outra grande mulher, porque eu tenho uma admiração muito grande já há muito tempo, desde quando era advogada, tão somente, depois, por onde passou, o Tribunal Regional Eleitoral presidiu aquela corte, agora preside a outra corte, que é o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Maria Helena Povas, quem a gente tem a honra de receber aqui nesta noite, não é? Boa noite, caríssima. Bom tê-la aqui, viu? Boa noite, muito obrigado. Parabéns prazer. pelo seu dia. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui. Prazer todo nosso, viu? E a gente vai falar aqui sobre a gestão propriamente dela, né? Em tempos de pandemia, rapaz, imagina o que é presidir um tribunal de justiça em tempos de pandemia. Tem os jurisdicionados, tem os operadores de direito, enfim, tem problema para dar com o pau. E aí a gente vai estar esmiuçando aqui esses desafios com a doutora Maria Helena aqui nesse instante aqui. Então, já para falar nesse começo aqui, doutora Maria Helena, o desafio maior em tempos de pandemia, para não permitir que aquele jurisdicionado fique tão distante do Poder Judiciário, já que essa é a meta de quase todos os poderes, né? De trazer a comunidade para mais perto. Como que vocês estão enfrentando esse desafio aí? Você falou uma palavra-chave, um desafio. Você administrar um poder, né? Porque não é um órgão, é um poder, com quase 5.000 servidores, com quase 300 juízes de primeiro grau, com uma imensidão de problemas, com prestação jurisdicional a tempo e a hora que não pode esperar, com advogados buscando essa prestação jurisdicional e corretamente, porque nós precisamos, essa a nossa missão, o nosso mistério. Mas o desafio foi estar administrando tudo isso frente a uma pandemia do tamanho dessa que estamos atravessando. Já estamos quase emplacando o segundo ano de pandemia, né? Nós estamos também com problemas de toda a natureza, inclusive problemas internos, né? Qual é o poder que hoje em dia não tem problema? Nós também temos uma greve de servidores que nós estamos levando tentando levar com muita sabedoria e até dialogando com os servidores. E estamos também tentando fazer o melhor, a prestação jurisdicional da melhor forma possível dentro do quadro que se apresenta. Tá certo. Eu vou pedir só para a assessoria, pode fazer, porque tá batendo o colar da doutora na lapela, né? Dá para dar uma ajeitadinha ali, né? Enquanto isso, eu vou chamar para conversa aqui meu caro
Lorenberg Alves para fazer a sua primeira pergunta aqui à nossa entrevistada. Presidente, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas que virão. Será um prazer. Aliás, quando eu a vejo, eu sempre lembro do Lenine Póvoas. Lenine Póvoas que tem a minha eterna gratidão. Verdade. Mas, presidente, eu vou sair um pouco fora dessa rota que o Paulo provocou para trazer aqui uma frase da senhora numa entrevista que a senhora deu no site Leia Agora. Agora, dia 9 de janeiro. E esse trecho, entre aspas, eu gostaria de um comentário da senhora. Sim. Entre aspas, o preconceito contra mulheres ocupando postos de comando com elevado nível decisório ainda existe e está presente em todas as instituições brasileiras. Não apenas no Poder Judiciário, mas não me deixo dobrar pelos obstáculos encontrados. Ao contrário, eu os vejo como mola propulsora para alcançar melhores resultados. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho. E é verdade, Lorenberg. Primeiro, uma satisfação muito grande estar com você aqui. Sei do seu carinho, sempre demonstrado pela figura do meu pai. Mas é uma realidade esse comentário. Não posso negar que essa situação de vulnerabilidade da mulher, principalmente as mulheres em postos de comando, em postos chaves, vulnerabilidade que eu quero dizer do ponto de vista de ter, o termo que foi usado aí foi eu não me recordo bem que você usou logo no início da minha frase. O preconceito. O preconceito, desculpe. É que, na verdade, isso existe, mas isso serve, para mim, de estímulo. Cada vez que eu me deparo com essa situação, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Lorenberg. Agora, administrando um poder, eu deixei de administrar uma instituição como a Ordem dos Advogados, por onde já passei, deixei de administrar um dos braços da justiça especializada que foi o TRE, por onde eu passei. Tenho o maior respeito pela instituição, pelos servidores, enfim, pelo órgão que está à frente aí do comando da democracia, para estar à frente de um dos poderes da República. E isso você percebe isso, o incômodo que, de certa forma, isso causa. Às vezes verbalizado, às vezes não. Né? Quando isso é verbalizado, geralmente não é dirigido a você, porque aí ele ainda respeita a pessoa que teve essa trajetória e ousadia de chegar onde chegou. Então, ele não vai fazer esse comentário desairoso para a própria pessoa. Mas, obviamente, isso chega aos ouvidos da gente. Essa pessoa é uma pessoa que está administrando o órgão, mas ela é muito fraquinha para fazer isso. Ou seja, é uma pessoa que tem toda uma história, né? uma história de vida profissional e ainda recebe um comentário desse, que você só pode atribuir isso ao machismo. Porque eu não estou presidente do Tribunal de Justiça por conta do rodízio como era antigamente. Assumia o mais antigo, depois dele vinha o mais antigo do que ele, o mais novo que ele, desculpe-me, e assim sucessivamente nesse rodízio, como nos tribunais superiores e no próprio Supremo. Eu disputei uma eleição interna. Eu ganhei uma eleição interna, obviamente, com a parceria das mulheres e também de muitos homens que acreditaram no meu potencial para estar à frente do tribunal. Ou seja, não foi um acordo de cavalheiros. Não foi um acordo de cavalheiro, foi uma disputa e uma disputa acirrada, diga-se de passagem. Disputa acirrada. Então, essa situação incomoda muita gente. E é para incomodar mesmo, sabe? Eu acho que as mulheres têm que incomodar.
Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta noite, aqui entrevistando nesta terça-feira, noite do Dia Internacional da Mulher, a desembargadora Marilena Povas. Marilena Povas, que é presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Antes de seguirmos com a entrevista, vamos destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. As notícias da pandemia, como sempre, a gente destaca aqui, ó. Mato Grosso registrou a morte de 3 pessoas em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 14.779 óbitos desde o início da pandemia. No mesmo período, a ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, saltou de 31% para 37%. As informações constam do boletim diário divulgado pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso. Com isso, entre os casos confirmados, os suspeitos e também descartados para a Covid-19, há 103 internações nas UTIs públicas e 55 em enfermarias públicas. Também foram notificadas mais 1.015 novas infecções, elevando os casos totais no estado a 714.295. Desses, 3.973 estão em isolamento domiciliar e 694.851 são considerados recuperados, de acordo com dados da Secretaria. A deputada Janaína Riva confirmou que pretende deixar o MDB ser a sigla e o grupo do governador Mauro Mendes, que é do União Brasil agora, né, oficializarem apoio à candidatura do deputado federal Nery Geller, do Progressista, que é o PP, não é? Isso ao Senado Federal. A parlamentar afirmou que, por motivos pessoais, também políticos, não acha coerente permanecer em um arco de alianças de oposição ao seu sogro, o senador Wellington Fagundes, do PL, que é candidato à reeleição. De acordo com a Janaína, é inviável ficar no partido caso o apoio seja direcionado a Nery. Na segunda-feira, dia 7, a parlamentar se reuniu com o governador. Ela entende também que, se o governador não apoiar Nery, não há impedimento dela continuar aí no MDB. Já era previsto isso também, né, Norenberg? Porque como que fica contra o sogro, né? É difícil um negócio desse aí. Provavelmente o MDB irá apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes. Falta o governador decidir. Imagine a sinuca de bico que o governador vai estar caso o Pivetta, o vice-governador, venha sair candidato ao Senado, o Nery Geller venha sair candidato ao Senado e o Wellington Fagundes também. Ele vai ter que optar por um dos 3 para compor a sua chapa. E aí a Janaína, a deputada estadual Janaína Riva, tem razão. Porque ela não pode sair contra o sogro, porém tem as regras do estatuto partidário que, infelizmente, presidente, infelizmente, ninguém cumpre. Aliás, muitos dos nossos políticos sequer folheou uma página do estatuto partidário. Verdade. E agora é hora de consultar a regrinha básica lá para não cometer desatino eleitoral. Até porque, olha só, está chegando a hora de a onça beber água. Eu acho que o Mauro Mendes vai achar uma forma. Não é possível. Eu acho que ele não fica contra o Pivetta, não é? Não acho que não, porque ali é um negócio que eu não consigo entender de amizade, quer dizer, pro bem, né? Eu acho que é uma coisa muito positiva, por sinal. Agora tem o Nery, aí tem o Wellington, as duas outras frentes aí. Como que ele vai ficar? Eu não acho que ele vá abandonar o Pivetta. Agora os outros aí eu não sei como que seria aí o... E também pode ser que o Mauro Mendes, como fez lá atrás, em 2016, nem saia coisíssima nenhuma e se a mulher dele não der, porque a mulher manda, você sabe, né? Se a mulher dele não deixar também, né? É muito pouco provável que ele não venha sair para a reeleição. Você acha que pouco provável, né? Muito pouco. Tá aí, portanto, a desembargadora Marilena Povas, que não vai falar de política conosco aqui, porque ela não é política, não é? Embora depois que
dependurar aí a toga, de repente, que sai aqui. Já foi governadora por alguns dias aí, não foi? Mas foi uma circunstância atípica, A senhora né? não gostou de sentar ali naquela cadeira ali? Não, Não, eu gosto da minha cadeira, me sinto mais confortável onde eu estou. Realmente, eu não falo de... O único comentário que eu iria fazer aqui seria, embora eu não deva tocar em assunto que diga respeito à fala de político, mas esse nobre deputado que foi à Ucrânia pisou na bola, né? Mamãe falei. E acho que realmente você sair daqui e fazer um papelão desse lá fora e mostrar para o mundo. Hoje nós estamos sendo chacota para o mundo. Eu não devia nem estar falando isso, mas mamãe falei, desculpa. Mamãe falei. Pois é, e eu também abomino, eu acho nojento, para dizer o mínimo, o que o Arthur Duval fez. Deve perder o mandato porque é nojento propriamente, mas não fosse a pressão que tem havido aí do segmento, da imprensa, da classe política e tudo mais, poderia até passar a mão na cabeça dele, mas agora eu acho que ele perde o mandato, que sirva de lição. Já perdeu a mulher, porque a esposa, a namorada, não sei. Como, meu amigo, você fala que quer voltar lá, falou um monte de coisa daquele áudio lá, que eu não vou nem repetir aqui, e que não... enfim, não é? Aquele outro também que apalpou a deputada em plenário também deveria perder o mandato. Devia. Né? Com certeza. Porque realmente as forças que fizeram oposição a esse ato grotesco dele, talvez não tenham sido mais contundentes como foi agora. O que é isso? Lorenberg, por favor, abra o bloco de... Presidente, o que significa, o que representa para o judiciário mato-grossense e para o próprio estado de Mato Grosso o selo ouro no prêmio CNJ de qualidade? Significa muito, Lorenberg. É uma disputa entre os tribunais para a conquista desse selo ouro. Inclusive, nós entramos com recurso no CNJ porque entendemos que não fomos bem avaliados, porque a nossa meta é o selo diamante. E o selo ouro significa dizer que foi avaliada as decisões do tribunal e principalmente dos juízes de primeiro grau, a celeridade com que essas decisões foram proferidas, a eficiência dos servidores, é bom que se diga, a eficiência dos servidores que também sem eles, é bom dizer aqui que sem os servidores essa máquina não anda. Essa máquina só anda graças aos servidores e diga-se de passagem, nós temos servidores excelentes, comprometidos mesmo com a situação e com o poder. Então, esse selo ouro significa dizer, em outras palavras, que o CNJ está dizendo que o Tribunal de Mato Grosso é um dos mais céleres do país, é um tribunal que tem as suas decisões com menos reforma em tribunais superiores, e é um comprometimento muito grande. Tanto isso é verdade, Lorenberg, que já por 2 vezes subsequentes estiveram aqui a equipe do CNJ, agora, inclusive recentemente, para lançar programas e escolher o Mato Grosso como piloto. Lançaram Mato Grosso como piloto do projeto Justiça 4.0, lançaram agora como piloto um novo projeto do CNJ que diz de respeito também à celeridade e a tramitação dos processos. Enfim, um comprometimento muito grande. Para nós foi uma satisfação muito grande ouvir do conselheiro do CNJ que eles têm hoje Mato Grosso numa conta bem alta naquele órgão de fiscalização administrativa do tribunal. Pois é, eu estava checando aqui, lembra que eu falei no bloco anterior sobre o fator feminicídio. Houve uma redução, graças a Deus, está reduzindo, mas infelizmente ainda existem os casos, rapaz. Daqui a pouco a gente vai falar como, mais uma vez, enfatizar como você que está assistindo, seja você vítima ou não,
deve fazer numa situação dessa, para evitar, para tentar ajudar aí uma suposta vítima, enfim, e até orientar. Tem, ó, botão do pânico, tem um aplicativo, daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Mas os números que eu estava dizendo no bloco anterior, olha só, 31% de redução entre 2020 e 2021. 2021 houve uma redução de 31% na comparação com 2020, para ser mais exato. Ou seja, foram lá em 2020 62 casos de feminicídio, que eu estou falando, e caiu aí para 43, salvo engano, foi para 2020. É isso, Nádia? Foi 43 de 2020. Nádia Vasques, nossa jornalista do TJ, está aqui. Quer dizer, existe uma sensível mudança, graças a isso que você falou no primeiro bloco lá, que é o empenho de todos, mas ainda há que se ter essa atenção, né? Sim, claro. Nós também elegemos como prioridade na nossa gestão essa ajuda nesse combate, em minimizar esses números, né? E uma das prioridades foi fazer a parceria que nós fizemos com o Executivo, através da Secretaria de Segurança Pública, com as operadoras de telefonia, e com os delegados de Polícia Civil, com a Polícia Militar, enfim, com os órgãos repressores de uma forma geral, né? E aí criamos esse botão, né, do pânico, onde essa mulher, que às vezes demorava para conseguir uma medida protetiva, não por conta dos embaraços da justiça, mas por conta da própria burocracia, que para ela também é complicado ir atrás dessa medida. Então, hoje ela pode baixar esse aplicativo no telefone dela. Através do próprio aplicativo, ela consegue, em menos, às vezes, de 48 horas, a menos de 24, e às vezes até menos de 48 horas, a medida protetiva. Ela pode acionar os órgãos repressores em caso do seu ofensor estar trazendo algum transtorno ou nas cercanias de onde ela está. Enfim, é uma forma de minimizar isso. Agora, também nós temos que um feixe de componentes nisso aí, né? O álcool é um deles. Ainda mais em tempos de confinamento? O álcool é um deles, né? Mas nós temos, inclusive, conversado reservadamente com os juízes que estão à frente dessa sensível vara. É uma vara muito sensível. Não basta você pegar um juiz que, às vezes, ele é um excelente magistrado, por exemplo, para a Fazenda Pública, mas ele não tem o perfil de um magistrado para estar à frente desta vara. Tudo isso é preciso, Lorenberg, que a gente tem que ter a sensibilidade de enxergar isso. Então, você tem que estar à frente dessa vara, alguém que tenha toda a sensibilidade para isso, e nós temos conversado muito com os juízes que estão aí na frente dessa vara. Pode carregar a caneta, porque não podemos mais dar trégua e nem tratar com carinho uma questão tão pesada como essa. Eu quero mandar um abraço aqui para o senhor Olavo que está assistindo a gente lá no bairro da Manga, em Várzea Grande. Ele mandou aqui para mim aqui elogio aqui, a nossa desembargadora, a entrevista também, né? Obrigado aí, senhor Olavo. Tá com a dona Francisca, que é a esposa dele. Estava doentinha esses dias aí, né, dona Francisca? Mas tá boa já também, né? Brigadão também aí. A Kelly, de Várzea Grande também. Tá aqui a Kelly assistindo a gente também lá. Obrigado, viu, Kelly, pelo carinho aí. Beijão para você. E também ao Elias, lá do CPA, que está assistindo a gente, que mandou. Eles mandaram aqui uns recadinhos aqui no WhatsApp. Lorenberg. Presidente, naquela mesma entrevista que a senhora concedeu ao site Leia Agora, no dia 9 de janeiro, a senhora fez uma afirmação que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desta afirmação. A senhora chegou a dizer o seguinte, entre aspas, há uma excessiva litigância no Brasil e em Mato Grosso não é diferente. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desta frase, até para ajudar o amigo telespectador que não tem familiaridade com a questão jurídica, possa entender melhor. Bem,
Na verdade, a gente na área do direito até costuma dizer quando procurado, e aí eu posso dizer a experiência da advogada de 28 anos, né? Quando um cliente lhe procura, você dizer, você tem, a sua causa é um bom direito, você tem um bom direito, ou seja, é uma causa que você vislumbra um sucesso absoluto. Outras são as tais lides temerárias, que poderão ter sucesso ou não, dependendo da coleta de provas, dependendo de um arco de situações que vão fechar na decisão final do juiz. E tem as situações onde o próprio profissional já sabe que aquilo é uma lide que é infrutífera, ela não vai chegar a lugar algum, e assim mesmo ele ainda propõe. Além desses casos, Lorenberg, eu quero também dizer dos casos dos embargos, entendeu? Então, é um direito que ele tem? É um direito que ele tem, que a lei lhe possibilita. Mas eu quero dizer para você que o Código do Processo Civil é muito claro no que diz respeito aos casos em que cabem os embargos de declaração. São os casos de omissão, contradição ou obscuridade da sentença. Não havendo nenhum dos três casos, eu uma vez até conversava isso com um mestre do direito, se a gente deveria usar o termo nego provimento aos embargos ou não conheço, porque se ele não reúne os termos do que diz o Código do Processo Civil, é até temerário a gente conhecer, mas nem o mestre ele ainda ficou meio balançado na... Mas o que eu quis dizer foi isso, que às vezes a pessoa sabe disso e às vezes até atendendo aos próprios interesses de clientes que têm interesse em arrastar a lide. Eu não estou falando, aqui eu quero deixar isso bem claro, condenando o cidadão ou a parte. Eu estou dizendo que a lei possibilita isso, que é preciso se fazer urgente. O legislador, um pente fino, tanto na legislação civil, processual civil, como e principalmente na legislação penal. Eu acho que eu já fui muito adepta, e o Lorenberg sabe disso, de não diminuir a idade penal. Hoje eu já mudei de ideia. Ah, você defende hoje já? Hoje eu já mudei de ideia. Eu vejo, assim, determinadas situações, não o que eu vejo no noticiário, no convívio social e no meu dia a dia. Então, deixa eu fazer uma provocaçãozinha, que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas ainda neste bloco, uma bem curtinha, já que a senhora falou nesse tema. Eu tenho uma opinião particular, crítica, e o nome desse programa é Opinião, então, eventualmente, eu dou a minha pitadinha também aqui. Eu sou um dos contrários daqueles que abominam o tal o recurso que se usa lá para audiência de custódia. Audiência de custódia. Eu acho aquilo lá, rapaz, de passar a mão na cabeça de bandido e pôr na rua de novo o cara que acabou de cometer um assalto, por exemplo, né? E sair rindo na cara da polícia e de todo mundo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Depende. Né? Eu, quando dava aula, eu sempre dizia para os meus alunos, no direito não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, né, Lorenberg? 2 mais 2 são 4 aqui no Japão, na Ucrânia, na Rússia, e estava tudo feito, não tem o que discutir. Mas depende. Por exemplo, nós já vimos outro dia na imprensa, cidadão que saiu depois de 1 ano, a família investigou e provou que não era ele a pessoa que estava sendo apontada como que tenha praticado aquele crime. Então, numa audiência de custódia, o juiz pode verificar essa situação. E verificando essa situação, você não vai arrastar para o cárcere alguém que você está vendo que não é o autor do crime. Mas isso, na boa, de 1 a 10, assim, acho que 2 casos, talvez, 3... Não estou lá no meio, mas o que a gente noticia, a gente vê situações assim, eu acho que o juiz, o magistrado hoje em dia está muito passional, não está não? Assim, vê, mas muito social, tem que ver, mas
Ele não quer cometer uma injustiça. Eu acho que o magistrado, ele não é ele passional. As pessoas pensam... Passional, eu falei. Passional. É passional. Eu acho que nem passional. Ele não é um ser frio e nem um ser passional. Ele é uma pessoa que, às vezes, pode até não se comover ali naquele instante com determinadas situações. Mas ele é um ser igual a todo mundo. Quando chega na sua casa, ele desaba com algumas situações do seu dia a dia. Isso, principalmente quem está na vara de família, quem está na vara criminal, onde você vê jovens que têm um futuro inteiro pela frente, se atirando nos braços de facções criminosas, sendo soldado de facções. Enfim, o magistrado não está alheio a isso e nem frio e indiferente a isso. Pelo contrário. Ele dá um de durão ali na frente, ali, mas na hora que baixa essa coxina, ele vai lá pro cantinho dele e fala, meu Deus. Ele não é nem durão, né? Ele está fazendo o papel dele, né? Que é o papel dele de analisar o caso. A lei é cega, né? Olha, a opinião vai dar um tempinho só para mais um intervalo comercial, não é isso? E após o intervalo a gente retoma o bate-papo, é um bate-papo aqui na verdade, com a desembargadora Maria Helena Póvoas, que é presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, um instante só. Ok, a Caroline falou uma coisa comigo aqui no ponto. Ah, tá. Ela está dizendo aqui, Caroline, só me ajuda aqui no ponto aqui, a notícia que a gente deu do Gazeta Digital, que foi corrigida, que na verdade, é isso? Ah, tá. É porque aqui dá uma interferência no retorno. Então ali houve uma correção no GD, que é o Gazeta Digital, a gente noticiou, como estava lá, não é? 3 óbitos, 3 pessoas que teriam morrido por conta da pandemia nas últimas 24 horas. Na verdade não foi isso. Morreu apenas força de expressão, né? Morreu uma pessoa e não 3, tá? Feita a correção, portanto, porque não temos compromisso com o erro. Orenberg, por favor, abra de novo aqui o bloco de perguntas à nossa convidada. Presidente, o judiciário, nos últimos anos, sobretudo, mas já tem algum tempo, vem sofrendo crítica de todo lado, crítica de populares, crítica de agente do legislativo, né? Crítica e do executivo também. O executivo tem feito muita crítica, em especial o Supremo Tribunal Federal, sofre muita crítica, por decisões que de uma certa forma, no entendimento da população, e de fato ela tem razão, invade determinadas coisas ou competências de outros poderes. E aí a minha provocação sempre no bom sentido, presidente, a senhora concorda ou não concorda com a imensa maioria ou com as críticas que vêm direcionadas ao judiciário? Lorenberg, o judiciário é a bola da vez, está no corredor polonês, né? E está porque entrou, porque ele tinha outra opção de não entrar, né? Mas também quero dizer a você que ele é feito, o Poder Judiciário ele é constituído de homens e mulheres, de carne, osso e erros, como todos nós, né? Então, não podemos querer que o judiciário seja uma perfeição da Vinci. Nós temos ali realmente erros judiciários, erros de avaliação, erros de intromissão, às vezes, em poderes outros. Embora eu ache, por exemplo, que nas inúmeras vezes em que o judiciário se intrometeu, estou falando agora recentemente de algumas coisas que tenho visto através da imprensa, por inércia do próprio outro poder, né? Então, se o executivo ficou inerte diante de uma situação que poderia e pode trazer um prejuízo irreparável à sociedade, como o caso das vacinas, né? O judiciário pode se intervir nesses casos. Mas há casos que a gente precisa relevar e entender que nem sempre a gente está coberto de razão. Isso me incluo como magistrada nesse rol de pessoas que compõem o judiciário. Ou seja,
homens e mulheres falhos, tem falhas, nós temos falhas. E, por isso, o judiciário tem sido bastante criticado. Por quê? Porque, ainda mais agora, parece-me que há uma briga briga entre aspas, né? Mas há um desentendimento com o Executivo Federal, né? Bastante acirrada, né? E aí isso ganha corpo. E quando isso ganha corpo, a situação parece bem maior do que ela é. Então, eu creio que nem o Executivo pode dizer que não vai cumprir orientações do Judiciário, e nem o Judiciário também pode, às vezes, se imiscuir em determinadas situações se há um aceno do Executivo no sentido de promover aquela ação. E está na Constituição também, né? A não interferência, a previsão da não interferência de um poder no outro, não é? Doutora, a propósito, é a opinião que eu vou pedir para a senhora, não é? Lá no Congresso estão tentando fazer avançar a tal proposta da prisão em segunda instância, né? Tem uma conversa muito forte lá de que agora vai. Qual é a opinião da senhora sobre isso? Olha, eu acho que olhando a situação de uma forma bem, eu acho que está correta na minha concepção. Mas se nós voltamos esse disco para a discussão que eu estava tendo aqui com o Lorenberg há 2 minutos atrás, que nós cometemos erros, que nós somos humanos e que nós podemos cometer erros, e nesse caso o erro traz um prejuízo naquilo de mais precioso que é do cidadão, que é a liberdade. Né? Porque nós e os médicos lidamos com as coisas mais preciosas do cidadão, eles com a vida, né? E nós com o patrimônio e com a liberdade. Concordo. Então, eu acho que segunda instância seria já uma... Agora, eu receio muito que isso possa causar 2 problemas. O primeiro seria postergar essa prisão ad eterno, e isso não acontecer tão cedo. Por isso eu sou favorável de que ela aconteça no 2º grau. E também ela precisa ser reformulada, todo esse contexto para que ela seja efetivada, para não cair no erro judiciário e cometer uma injustiça. E outro assunto também que eu queria, e aí é a opinião que eu peço também para a senhora, sobre o tal juiz de garantia, já que houve muita polêmica naquela ocasião, 2020, não é? E aí, até hoje, a questão que se traz à tona é a estrutura dos estados, não é? E de tudo para se... Qual que é a sua avaliação sobre o tal juiz de garantia? Olha, eu acho que ainda é uma situação que não se firmou, como disse de você, né? Não ganhou ainda a credibilidade que precisaria para se mostrar um instrumento bastante hábil e eficiente. Eu também tenho minhas reservas, digamos assim. Se a senhora tem reserva, imagina eu então, hein? O Lorenberg não tem reserva, ele acha que o juiz de garantia é uma... Não sei o que ele acha também, não. Lorenberg, e aí? Presidente, hoje o conjunto de juízes em Mato Grosso é um número suficiente para atender toda a demanda, se bem que agora tomaram posse 25 juízes, né? Tem um número suficiente para atender toda a demanda? E aí, atrelado a essa primeira pergunta, o corpo do Tribunal de Justiça, parece-me não, tenho certeza que foi aprovado 9 vagas, mas essas vagas... 10. 10 vagas. Essas vagas ainda não foram ocupadas. O que se deve... É uma necessidade mesmo premente dessas existência de vagas ou não? Boa pergunta, Lorenberg. Muito boa pergunta. Quando nós assumimos, nós já tínhamos, inclusive eu votei favorável a
essa abertura dessas 10 vagas. Eu, o desembargador Orlando Perry, que é o decano da corte, é um homem muito respeitado ali dentro, muito respeitado, muito ponderado e muito presente nas sessões e naquilo que diz respeito às questões institucionais. E ele também fala isso, ele também votou a favor, mas hoje estamos todos nós arrependidos. Por que nós estamos arrependidos? Porque nós achamos que a situação, se nós merecemos o selo ouro do Conselho Nacional de Justiça, significa dizer que andou. E se andou bem, alguma coisa estava, se alguma coisa estava faltando, é lá embaixo, no primeiro grau. E aí nós admitimos que realmente há uma deficiência de servidores, de melhor salário àqueles servidores que já estão na ativa, dos próprios magistrados, número de magistrados. Mas, felizmente, nós optamos, eu acho que pela melhor saída. Nós não provemos as vagas e, se depender de mim, não serão providas, e eu espero que o meu sucessor entenda também da mesma forma. Finalizamos o concurso, que demorou 2 anos, e ainda com a pandemia. Quando você finalizava uma etapa, um candidato entrava com mandado de segurança, quando você tinha que paralisar tudo para analisar aquele mandado de segurança, porque isso interferiria na colocação dele lá na ponta, na hora de proclamar resultado. Então, nós demoramos 2 anos para concluir. Um concurso da magistratura é muito complicado, não é um concurso como você faz para servidor, para não sei o quê, porque a colocação dele é que vai dizer onde é que ele vai ficar. Aí, então, eles tomaram posse, já vão para as suas comarcas, estão fazendo agora cursos de reciclagem, de contato maior com as comarcas, e eu acho que foi uma grande saída. Foi, diga-se de passagem, por um voto, as mulheres saíram em maioria na aprovação do concurso. E eu acho que nisso nós saímos ganhando. Perfeito. Eu tenho que puxar rápido aqui, porque eu tenho que encerrar o programa já. Eu preciso de abordar 2 temas aqui. Vamos só correr aqui. A gente falava no bloco anterior aí das medidas protetivas, não é? Eu quero bater essa tecla aqui, eu preciso de bater essa tecla para você tomar conhecimento e consciência do que é da sua importância nesse quesito aí de ajudar a salvar vidas, não é? Doutora, quando há muitas medidas protetivas sendo dadas, vamos falar assim logo, português claro, significa dizer que nós estamos em que patamar no que diz respeito a essa proteção de fato? Porque, olha só, em 2020, de acordo com dados que me passaram aqui da Secretaria da Polícia Civil, em 2021, 15 mil e poucas, 15.434. Agora, em 22, já 2.047, não é? Isso significa, quando se há muitas medidas protetivas, significa dizer o quê? Que o alerta está mais do que dado, mais do que aceso e que temos... A luz amarela está acesa, né? Significa dizer que acendeu a luz amarela e realmente é preciso... Tem adiantado? A minha pergunta direta é essa. Tem adiantado as medidas protetivas? Tem adiantado. O que a sociedade precisa entender é que a medida protetiva não significa, em outras palavras, que o policial vai ficar de plantão na porta da casa dela. Significa dizer que as autoridades de repressão já sabem do problema e estão à disposição para serem acionadas a qualquer momento em que essa pessoa que tem a medida protetiva precisar. Ou seja, em qualquer momento em que esse ofensor chegar a voltar a ameaçá-la, ela pode acionar através da medida protetiva, e aí sim a autoridade policial vai até a casa dela ou até o lugar onde ela estiver para lhe dar toda a atenção necessária. E o acesso a essa medida protetiva está menos burocrático? Já ouvi reclamações de que é difícil. Não é difícil, até através do botão do SOS Mulher, te falei, aí ela pode conseguir. Ela baixa o programa no telefone e dali ela consegue
fazer. Ela tem uma especificação ali onde ela vai ser orientada a como é que ela deve proceder para acessar a vara da mulher e pedir a medida protetiva. Tá, então é o aplicativo SOS Mulher, lá tem botão no pânico, aí você consegue ter essas informações aí de como... Só pode pedir o pânico se você tiver a medida protetiva, né? Com certeza. Só se tiver a medida protetiva, evidentemente, para você acionar o botão do pânico, né? E que, aliás, esse botão do pânico está disponível aqui em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis... Sinop já? Também. Cáceres, não é? Isso. Aos poucos está entrando para o interior do estado aí. Isso. E a última pergunta aqui é a relação da sua gestão com o servidor público. Hoje houve uma inflamação recentemente aí, greve, ameaça de greve e tudo mais. Como que a senhora gerenciou isso? É uma pergunta espinhosa, mas enfim. Não, mas eu não tenho, eu tenho uma facilidade muito grande para levar isso. Por onde passei, eu agora há pouco, antes de começar o programa, disse para você que me comoveu profundamente o dia que eu deixei o Tribunal Regional Eleitoral e os servidores me fizeram um café da manhã e choraram quando eu deixei a presidência de lá. E quero dizer que eu tenho o maior respeito pelos servidores, tenho o maior respeito e carinho pelos servidores. Sei que eles precisam e sei que eles não ganham o suficiente para o trabalho que fazem. Agora, eu quero também dizer o seguinte, isso é gerenciado igual gerencia a sua casa. Você pode até precisar de mais um ar-condicionado, mas o seu dinheiro só dá para comprar um. Então, eu ofereci a eles o que eu posso pagar. Gostaria muito de oferecer. Quem é que não gostaria de sair de lá como uma pessoa que reconheceu o que eu reconheço, que eles são dedicados, são muito prazerosos no trabalho. Agora, eu posso dar mais do que eu tenho. O cobertor é curto. O cobertor é curto, se puxar para cá, para pé, descobre o pé. Maria Helena Póvoas, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, já foi, né? Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ela já foi presidente do TRE, que ela citou agora há pouco o TRE. A época ela passou lá, que o pessoal chorou quando ela saiu. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Esse programa está sempre a posto para bem informar. Uma honra tê-la aqui. Muito obrigado, foi uma honra também participar. Valeu, e mais uma vez, parabéns pelo seu dia, para todas da sua família lá muito também, obrigada. Né? Também para Nádia Vasques, que é assessora de comunicação, que está ali, e também para Isabel, que também está ali, que é outra assessora também. E um abraço também para o Alexandre, que é assessor que está ali também. Vieram acompanhando aqui a doutora Maria Helena Póvoas. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã a entrevista é com outra grande mulher, que é a secretária municipal de saúde de Cuiabá. Está com uma bomba na mão, rapaz do céu, Suelen Danielen. Ela vai falar sobre como é que está a situação do controle da pandemia em Cuiabá, dentre outras situações envolvendo a saúde pública da capital. Suelen, amanhã, no Opinião, às 7h30 da noite. Abraço para Cristiane Gomes também, que é jornalista, que está acompanhando a gente. Boa noite. A você, fica bem, fica com Deus também.